Olá, nós somos estudantes do curso de Serviço Social na Universidade Estadual de Londrina e hoje vamos apresentar o nosso artigo Os reflexos das desproteções sociais na insegurança alimentar das pessoas que vivem nos territórios vulneráveis de Londrina, Paraná. Eu sou Bruna Campos. Eu sou a Lisle Oliveira. Eu sou a Maísa Garbossi. Nós somos do curso de Serviço Social e este é um artigo do nosso projeto de pesquisa, que é coordenado pela professora doutora Eliane Campos, também docente do curso de Serviço Social. Bom, o nosso artigo, ele aborda a relação entre a desigualdade social, a pobreza e a insegurança alimentar no Brasil, destacando principalmente os impactos do nosso passado colonial, do sistema latifundiário e de classificação como o país periférico que é o Brasil. Apesar das conquistas sociais da Constituição de 1988, o Brasil ainda enfrenta altos índices de desigualdade, medidos então pelo índice Gini, e um agravamento da insegurança alimentar, influenciado por vários fatores como o desemprego, a precarização dos trabalhos, a falta de proteção social e os altos preços nos alimentos. Entre 2004 e 2014, políticas públicas como o Bolsa Família e a valorização do salário mínimo reduziram a extrema pobreza e a mortalidade infantil. Sendo assim, em 2014, o Brasil saiu do mapa da fome da ONU, mas a crise política e econômica de 2016 reverteu muitos avanços, levando o país de volta para o mapa da fome. Uma pesquisa de 2021 revelou, então, que 125,2 milhões de brasileiros enfrentam insegurança alimentar, com 33 passando fome. A fome atinge mais fortemente domicílios chefiados por mulheres, pessoas negras ou pardas ou com baixa escolaridade. O artigo busca analisar essa situação na cidade de Londrina, Paraná, relacionando insegurança alimentar e os territórios vulneráveis. O objetivo desse artigo, então, é mapear os territórios vulneráveis no município de Londrina e identificar as desproteções sociais existentes nos territórios vulneráveis e as possíveis relações com a insegurança alimentar das pessoas que vivem nesses territórios. A metodologia desse artigo, então, trata-se de uma pesquisa exploratória, de abordagem qualitativa, priorizando o estudo de caso, centrado nas responsabilidades municipais no enfrentamento à fome a partir da garantia do direito humano à alimentação adequada para todas e todos do município de Londrina. Este município é considerado um dos principais do sul do Brasil, o segundo maior do estado do Paraná em relação a habitantes e localizado numa região denominada como uma potência agrícola. Nessa fase da pesquisa, percorremos as seguintes fases metodológicas: nivelamento teórico-conceitual, revisão bibliográfica, pesquisa documental, sistematização e análise dos dados e elaboração do relatório parcial. Uhum. Esse artigo é resultado parcial, né, da nossa pesquisa sobre a desproteção social e a insegurança alimentar nos territórios vulneráveis de Londrina. O município de Londrina, ele fica na região norte do Paraná, com uma população estimada em 555.937 habitantes e tem uma média de urbanização acima da nacional, né? O rápido crescimento populacional nas últimas décadas no município se deu devido ao grande e rápido crescimento econômico da cidade, o que atraiu diversas famílias, né, para o município. Porém, a gente sabe que para residir em um determinado município e durante uma mudança, muitos não têm um local adequado ou não uma moradia adequada, né, para se instalar. Então, isso levou que muitas famílias fossem deslocadas para lugares conhecidos como favelas, né, em regiões periféricas da cidade. Então, isso afeta o acesso da família, as condições socioeconômicas, condições de trabalho, de moradia e etc.
Entre 1950 e 1960, um estudo realizado por Delfino em 2022 mostrou que nessa década haviam apenas 14 territórios vulneráveis, né, as chamadas favelas, no município. Porém, a Coab, que é a Companhia de Habitação de Londrina, mostrou em um estudo que em 2021 já eram 57 favelas, ocupações, assentamentos em condições regulares, ou seja, esse número cresceu notavelmente. E sim, e também mostra, né, que esses locais de habitação não têm condições básicas para uma vida digna para essas pessoas. As pessoas que residem nesses territórios, eles estão em eminente condição de vulnerabilidade, ou seja, não só alimentação, mas também saúde, acesso à educação, mortalidade infantil, estão mais expostos à violência, alagamentos, condições precárias de domicílio, o baixo nível, né, de escolaridade, entre outros. A população das regiões mais vulneráveis convive cotidianamente com acesso à saúde, educação, infraestrutura, entre outras carências, né? Esses são dados censitários de 2010, que mostra que a população, cerca de 3% da população de Londrina, vive em alta ou altíssima condição de vulnerabilidade social. Para Lima, que a gente cita na nossa referência bibliográfica, a vulnerabilidade social está muito ligada ao território, né, onde as famílias se encontram, ou seja, as condições de acesso, quais são as políticas públicas, quais são as ofertas de serviço, como que eles estão implementados, condição de saneamento básico, de moradia, de políticas públicas de alimentação, de escola, saúde. Então, o território fala muito sobre as condições de dignidade de cada família. Londrina, ele é um município de grande produtor de alimentos, né? Ele é próspero na questão da agricultura. Então, a nossa pesquisa também aborda que há um contraponto, né? Porque uma cidade de grande produção de alimentos tem uma população de estimadamente 20% vivendo em torno de pobreza, de miséria, e mais 5% na extrema pobreza, né? Então, isso é algo que a gente traz para se pensar na nossa pesquisa e aborda nesse artigo. Como as meninas citaram, embora os dados da pesquisa sejam parciais, já é possível identificarmos as desproteções vivenciadas nesses territórios vulneráveis como determinantes da existência de insegurança alimentar, que são divididas em 3 dimensões, conforme a escala brasileira de insegurança alimentar nutricional, que é o EBIA. Então, é dividido entre a leve, moderada ou grave. Esses dados mostram, né, que o Estado é o principal responsável pelas desproteções vivenciadas, mesmo que haja iniciativas do poder público, organizações da sociedade civil, com o objetivo, né, de acabar com essas precarizações, a gente vê que ainda são insuficientes, porque não são feitos de forma articulada, são focalizadas. Então, dando visibilidade para essa insegurança alimentar vivenciada nesses territórios, pode levar a uma contribuição de um planejamento público mais próximo da realidade da condição que essas pessoas vivem. Então, porque se a gente for parar para pensar, esses territórios, eles são invisibilizados por vários fatores, sejam eles econômicos, sociais e políticos. A gente também percebe uma tendência higienista, muitas das vezes, na cidade, né? E esses territórios eles são marginalizados, né? Perante a sociedade. E esse enfrentamento frente à insegurança alimentar, ele é urgente, né? Mas ele deve ser pensado como uma estratégia abrangente e integrada para que garanta de fato o acesso a alimentos saudáveis. E pensando nessa lógica de alimentos saudáveis,
entre vários outros fatores, como a Lisli também citou, que a gente pode pensar um exemplo como o saneamento básico, nessa questão de alimentação saudável, porque como que essa população que vive nesses territórios vão acessar um alimento saudável, higienizado de fato, sem o saneamento básico, né? Então, promover essa segurança alimentar também estimula a economia local e melhora a qualidade de vida da comunidade, dessas comunidades vulneráveis, como a gente também tem os exemplos das hortas comunitárias na cidade, sendo a maioria delas em territórios vulneráveis ou próximos, que tem incentivado também a atividade laboral dessa população e para que tenha acesso a alimentos orgânicos também, que muitas das vezes são muito caros e inacessíveis para essa população. Então, vale destacar que o nosso trabalho, essa pesquisa, essa iniciação científica, ela está em andamento. Nós ainda estamos mapeando a cidade de Londrina, buscando e coletando mais dados, porque os órgãos da cidade ainda estão com muitos dados defasados, então, principalmente as ocupações irregulares, é mais difícil a gente ter acesso a eles. Então, a gente está nesse desdobramento do mapeamento da cidade e nos próximos artigos pode ser que a gente já tenha dados mais atualizados e mais informações sobre a cidade de Londrina que a gente resolveu abordar nesse artigo. A gente se coloca à disposição para sanar qualquer dúvida dos interessados sobre a insegurança alimentar na cidade de Londrina. E nas informações, nos anais do artigo, tá os nossos meios de contato.